Olá! Hoje eu vim contar para vocês uma experiência que a gente vivenciou em sala de aula. Esses últimos dias nós visitamos salas de aulas de crianças do segundo ano do ensino fundamental, anos iniciais, desenvolvendo estratégia com as crianças. A gente orienta e gosta muito de trabalhar por estações, onde existe um norte num planejamento, né, mas que as estratégias são direcionadas de forma diferente. Então eu vou mostrar para vocês como a gente direcionou o trabalho com as crianças que estavam no silábico com valor sonoro. Ou seja, se eu tenho uma palavra como mola, ela vai colocar duas letras, né, porque ela ouve dois sons. Vamos ver como é que a gente avança com a criança desse nível? A gente já trouxe essa estratégia aqui e eu quero dizer que foi muito divertido fazer com as crianças, é sempre uma delícia estar com elas, elas ficam animadas com todo o material que a gente leva, enfim. São itens simples, mas que torna a aprendizagem concreta e isso é muito importante, principalmente se a gente considerar que a gente está falando de crianças no segundo ano, então crianças que estão em hipóteses de escritas abaixo do esperado para esse período, né? Então, isso demonstra uma dificuldade de aprendizagem. Então, estamos lidando com crianças com dificuldade de aprendizagem. Vamos lá? Precisamos de todas as estratégias possíveis, precisamos de estratégias multissensoriais. Então, vamos ver aqui. A ideia era, a gente tinha, ó, tá até arriscado, porque a gente utilizou com as crianças, canetão, o alfabeto do baralho das boquinhas, do método das boquinhas, massinha de modelar, espelho. Então vamos lá, a orientação era então, eu falava uma palavra, é muito importante, é bem interessante que o professor traga a imagem da palavra que quer que a criança construa, tá? Então assim, a ideia é ele construir mala, e eu já vou explicar por que eu escolhi essa palavra, traz a imagem de uma mala, tá bom? Ou um objeto, se quiser ser mais divertido ainda, né? Mas a imagem é suficiente. Por que eu escolhi mala? Sons curtos, primeiro eu escolho, eu fiz uma intervenção rápida, então eu escolhi primeiro sílabas canônicas, a representação da sílaba consoante vogal. O outro ponto que eu levei em consideração foram sílabas com representação única na escrita, né? Sons, é uma relação fonema-grafema única. Por exemplo, uma letra escreve o M, né? Se eu vou dar um outro exemplo, por exemplo, é um fonema com representações múltiplas na escrita. E isso vai dificultar nesse primeiro momento. Depois a gente vai trazer essas questões. Mas nesse primeiro momento, que eu preciso que ele entenda quantos sons ele está ouvindo naquela sílaba, quantos sons existem naquela palavra, eu não vou trazer essas questões, essas irregularidades, tá? Então prefira, vai ser mais fácil levar a criança a ter o entendimento que você quer, se você trabalhar com palavras consoante vogal, fonema com uma única representação na escrita, e aqueles que a gente consegue prolongar. Porque, por exemplo, né, na bala é muito curto. Agora, se eu fizer fala, é mais fácil da criança identificar, né? Esse primeiro momento, o meu objetivo é fazer com que ela ouça mais sons naquela sílaba, tá? E depois, claro, eu vou trazendo as outras consoantes. Mas vamos lá? Eu falei a palavra mala. E aí, eu pedi que as crianças me dissessem, lembrem que elas estão no silábico com valor sonoro, que elas me dissessem quantos sons elas ouvem quando eu falo essa palavra. E aí, o que elas me disseram? Que elas ouviam dois sons. Dois sons. E aí eu pedi que elas colocassem aqui, então, esses dois sons. Mas aí eu propus um desafio. Eu falei, e se eu contar para vocês que existem 4 sons na palavra mala? Vamos tentar ouvir? Vamos colocar? E aí pedi que elas acrescentassem aqui, então, mais 2 bolinhas. E agora, diante disso aqui, o que a criança precisava fazer? Analisar. Ela ouvia 2 sons. Agora ela vai ter que ouvir 4. Então ela vai começar a pensar nessa palavra. E ela já vai fazendo isso com autonomia, né? Porque a gente já trabalhou a relação fonema-grafema. Então ela já tem valor sonoro. Então eu propus o desafio e ele precisava então ouvir os 4 sons dessas palavras. E aí eu fui com eles. Ma. Para aquela criança que ainda tinha dificuldade de entender o valor sonoro, eu trouxe a relação fonema-grafema, né? A relação boca e letra. Então vamos lá. E aí a criança foi construindo, e aí eles ficam fazendo ma, e aí começa a perceber que tem 2 sons, e aí a gente vai pro lá, ma, lá. E eles foram e construíram aqui a escrita deles embaixo, né? Ouvindo todos os sons da palavra mala. E a gente também trouxe uma confirmação, né? Claro, antes da escrita, eles buscavam a letra no alfabeto móvel. Então ele tinha a massinha, né? Ele tinha 4 sons aqui para procurar. Ele fazia essa análise, buscava às vezes referência num alfabeto fonoviso-articulatório, mas alguns não precisavam fazer essa busca.
E aí eles juntaram primeiro com o alfabeto móvel e depois eles trouxeram essa palavra, então, né, escrita no canetão. Foi super divertido. As crianças ficaram realmente felizes com o que elas conquistaram, porque é uma forma também delas terem autonomia e entendimento, né? O espelho é muito importante. É onde ele vai ter esse feedback constante da boca, e aí a gente traz a letra que representa esse som. Enfim, são momentos que enriquecem e que são gratificantes. A gente ama participar desses momentos com as crianças. A gente orienta o professor com essas estratégias como essas, mas estar junto com as crianças, ver o brilho no olhar, né, daquela construção que ele conseguiu realizar, o sorriso, a postura da criança muda. Então, é gratificante, acho que é por isso que isso aqui existe, né, por isso que o Ação existe, é justamente para levar um mundo letrado. É claro que isso, para as crianças, é claro que isso é um passo, um dos primeiros passos na caminhada da alfabetização, mas, para quem não tinha conseguido nem dar o seu primeiro passo, a gente fica muito feliz com os resultados que consegue.